Prosseguindo no estudo da apologética cristã, vamos ao item 4 do material didático. Jesus não morreu na cruz. Estamos na lição 4, item 4. Alguns acusam Jesus de ter trocado de lugar com Simão Cirineu e este foi crucificado no seu lugar. Acreditem, tem pessoas que eles dizem o seguinte, que Jesus, quando Simão Cirineu foi colocado para carregar a cruz, o soldado romano pegou, você carrega a cruz. E Jesus foi caminhando, teria ido caminhando do lado dele, e quando os soldados se distraíram, Jesus saiu no meio da multidão de fininho e foi embora, e eles acabaram crucificando Simão Cirineu lá por engano. Bom, primeiramente, irmãos, acredite, isso era pregado por algumas pessoas, segundo a história na igreja primitiva, que eles queriam assim como que exaltar Jesus, tá bom? Eles não aceitavam que Jesus Cristo tivesse morrido na cruz, porque eles viam a morte na cruz como uma derrota. E terão outras questões parecidas no Novo Testamento. E João diz que tinha alguns que afirmavam que Jesus Cristo não veio em carne. O erro é parecido. Seria uma tentativa de exaltar Jesus, dizer que Jesus Cristo era só Deus. Só que isso está errado, porque então Jesus Cristo não teria morrido na cruz. Ele não seria, vamos dizer, ele não poderia ser chamado de um segundo Adão, né? Porque o primeiro Adão ele foi criado sem pecado, mas pecou. O segundo Adão foi criado sem pecado, mas não pecou, mesmo sendo com tudo tentado. Ok? Então isso parece exaltar. Jesus Cristo não veio em carne, Jesus Cristo ele era só Deus. Mas João diz que, olha, essa falsa doutrina, quem vai pregar ela é o anticristo. Ou seja, o anticristo ele não quer que Jesus Cristo seja visto como um homem que morreu na cruz para salvar a humanidade. Por quê? Nós acreditamos que essa mensagem tem poder. Vocês sabem que a igreja defende que a nossa mensagem, a nossa pregação no púlpito tem que ser uma mensagem cristocêntrica. E o tema central, como diz aquele louvor, né? A cruz, tema do bom pregador. Não me lembro agora o número do hino da harpa. Mas por quê? Porque toda a igreja diz, olha, você quer ter sucesso numa pregação? Não deixe de falar na cruz. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ele tem um compromisso com essa mensagem, com essa cruz. Ok? Então, por isso o apóstolo Paulo, ele usa diversas vezes na sua pregação, ok? Falando que ele está crucificado. Então a mensagem da cruz, ela tem essa força, esse poder, ok? Se a pessoa prega que Jesus não morreu na cruz, por um lado parece que ela está exaltando Jesus, mas na verdade ela está tirando a eficácia do sacrifício expiatório. E essa é uma doutrina, irmãos, que não pode ser mexida de jeito nenhum. Lembre-se, nós estamos tratando de doutrina da salvação. Se a doutrina que você está pregando envolve a cruz, envolve a doutrina da salvação, outras questões que envolvem a doutrina da salvação, nós temos que tomar muito cuidado com aceitar outra doutrina diferente. Porque, claro, só existe uma doutrina da salvação. E uma outra doutrina diferente, se ela se opor à verdadeira doutrina da salvação, ela é herética. E nesse caso aqui se opôs. E o que João está dizendo? O que a igreja sempre defendeu, olha, heresia, ela não é de produção humana. Heresia é de produção dos demônios. O que é de produção humana? A produção humana é o homem pegar, sair com o carro com a sua família, vai descansar, vai fazer coisas naturais, visitar a família. Tudo isso é de produção humana. Ouvir uma música, passear, se relacionar com amigos, tudo isso é de produção humana. O homem, ele não produz heresia. Então, por isso que João falou, olha, esse negócio de dizer que Jesus Cristo não veio em carne, isso aí é o espírito do anticristo que já está no mundo. Ou seja, quem é que cria as heresias? É o anticristo, porque você olha para a heresia, você não consegue perceber o que está por trás daquela mensagem diabólica. Fala, não, Jesus Cristo não veio em carne, Jesus Cristo era só Deus. Está arriscado o indivíduo chegar na igreja, pregar isso e as pessoas darem glória, glória, falar em mistério, tudo.
né? Claro, a igreja primitiva era a igreja pentecostal, mas não percebia que você falando que Jesus Cristo não veio em carne, você está anulando a eficácia do sacrifício dele na cruz. Tá bom? E o tema, claro, dizer que Jesus não morreu na cruz, também parece exaltar Jesus, mas na verdade está atrapalhando todo o plano de Deus, porque o plano de Deus era que o Cordeiro Pascal, que é Jesus, morresse para salvar a humanidade. Isso estava anunciado desde o Éden. Bom, então, as pessoas inventam uma doutrina que parece exaltar, mas por trás, o que ela está fazendo? Ela está com uma heresia diabólica. Vocês querem ver mais um exemplo? Na história, a Igreja Católica, ela defende uma doutrina, e essa doutrina ela diz que Jesus Cristo, ele é a união perfeita entre a parte divina e a parte humana, que tornou-se uma só pessoa. E assim, tudo que aconteceu a parte humana, aconteceu também a parte divina. Quando você ouve isso, você pensa assim, não tem nada de errado com essa frase. Tem muita coisa errada. Porque, por exemplo, quando você estuda sobre Jesus no deserto sendo tentado por Satanás, uma das perguntas que eu sempre faço aos alunos é: quem foi tentado? A parte humana, a parte divina ou ambas? Os alunos sempre respondem: professor, Deus não pode ser tentado pelo mal, então foi a parte humana. Bom, segundo a doutrina católica, e eles defendem isso, quem estava sendo tentado ali era a parte humana e a parte divina, porque é uma pessoa só. Não existe distinção entre eles. Aí nós chegamos numa segunda pergunta: na cruz, quem morreu na cruz? Foi o homem, foi Deus ou foram ambos? Os católicos respondem que foram ambos. Acredite, a teologia católica e a teologia protestante afirmam que Deus morreu na cruz. Ainda tem um que segue a doutrina protestante, tem uma igreja batista que segue a doutrina protestante, né? Acho que não é antiético dizer o nome dele, o vídeo está no YouTube, o Marco Granconato, dando aula na escola Charles Spurgeon, ele ainda defende, faz sentido dizer que Deus morreu na cruz. Isso é um absurdo. A pessoa que pensa isso, sai falar para a criança da classe de 3 a 5 anos da escola dominicana, vai falar: que isso, pastor? Como que o imortal vai morrer? Mas isso é uma heresia que está introduzida na doutrina da Igreja Católica. Ok? Foi lá ainda no Concílio de Nicéia que eles começaram a defender isso. Então, esse exemplo de defender que Jesus não morreu na cruz, isso acontecia. Por exemplo, nós encontramos na igreja primitiva pessoas que reescreveram o Apocalipse, não era nem na igreja primitiva, desculpe, já no 2º século, reescreveram o Apocalipse, e no Apocalipse deles, as 2 testemunhas matavam o anticristo, eles não aceitavam. Que negócio é esse de as 2 testemunhas de Deus vir ao mundo e o anticristo matá-las? A besta que sobe do mar matá-las? Não, vamos inverter, vamos escrever que as 2 testemunhas matam o anticristo. Quer dizer, parecia que com isso, para eles estavam exaltando os profetas de Deus, né? Mas nós mudarmos o plano de Deus, com certeza não será exaltar a pessoa de Deus, né? Exaltar a pessoa de Deus é seguir a palavra de Deus como ela ensina. E o texto conclui, eu falo, como que Maria, mãe de Jesus, não perceberia essa troca quando ela esteve frente a frente com ele na crucificação, né? Ouviu Jesus dizer: mulher, eis aí teu filho, sobre João. Então é uma coisa completamente sem sentido, completamente fora de contexto.